Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui novamente para mais um evento do PIA 32, do grupo do PIA 32. O PIA 32 ele foi composto pela unidade TecFurg Embrapi, pelo PRH 22, PRH da ANP, Gestão Cinep, que aqui na FURG ele tem esse número 22, que é Tecnologias Digitais para os Ecossistemas Costeiros e Oceânicos, e da Proveitoria de Inovação e Tecnologia da Informação, foi isso. O objetivo do PIA 32 é exatamente promover eventos como esse para a comunidade científica. E nós somos formados pelos três segmentos da FURG. Eu estou representando aqui os docentes, o Dranaju ele está representando os discentes, ele participa do PIA 32, ativamente do PIA 32, e nós temos também o corpo técnico através da Secretaria de Comunicação do IAGO, que nos bastidores estão também participando do nosso evento. O PIA 32, ele hoje está trazendo o João Pedro. O João Pedro é um oceanólogo, formado pela FURG em 2001, mestre em geociências pela URGS, hoje consultor em energias renováveis, consultor comercial da IES Energia Solar e rede de energias renováveis da Open Road Investment. Eu acho que é importante colocar que o João Pedro foi da turma do nosso primeiros bolsistas do antigo PRH que nós tínhamos, que era o 27, que antecedeu ao 22, que por mais de 15 anos esteve na FURG, e o João Pedro participou da primeira turma. Então, o PIA 32 hoje está fazendo um resgate, né? Nós, no PRH, nós temos que ter um acompanhamento do nosso bolsista por 3 anos, ver o que ele está fazendo profissionalmente. E nós aqui, suplantamos isso aí. Nós hoje estamos resgatando um bolsista de 20 anos atrás, que foi o João Pedro, né? E eu acho que é importante também colocar que o João Pedro ele foi um dos fundadores da Ecoservice. A Ecoservice era a empresa júnior de consultoria ambiental e oceanografia, que foi fundada em 1999 por alunos da oceanologia. Então, eu acho que essa meta que a FURG tem de inovação, de empreendedorismo, é uma coisa que já está no DNA da FURG, né? E eu acho que o João Pedro é uma testemunha disso, né? Então, hoje nós vamos conversar com o João Pedro e a nossa dinâmica vai ser assim. Nós vamos dar uns 20, 30 minutos para o João Pedro colocar o posicionamento dele frente ao tema de hoje, que é a descarbonização do setor energético, tendências e desafios. Então, vamos dar aí, o João Pedro, tu fica à vontade nesse tema, tá? E depois nós vamos usar a expertise do Dranaju nos ajuda, e da turma toda que está participando, com perguntas para a gente poder interagir nesse bate-papo hoje. Tá? Então, João Pedro, esteja à vontade para nos transmitir os seus pensamentos, as suas ideias sobre a descarbonização. Tá mutado? Tá mutado. Oi, bom, estão me ouvindo bem? Agora estamos. Tá, ótimo. Obrigado, Isabel. Bom dia, pessoal. Obrigado, Dranaju, pelo apoio também, pela equipe técnica e da comunicação da FURG.
Obrigado a todos aí que estão uma segunda de manhã aí nos ouvindo. Quando a Isabel me convidou para falar sobre esse assunto, né, eu fiquei pensando o que a gente poderia agregar, né, de diferente do que já tem, que está sendo exposto. Logicamente, assim, como a Isabel falou, eu sou formado em oceanografia pela FURG, entrei em 97, me formei no finalzinho de 2001, e acabei tendo uma trajetória um pouco atípica, né, porque estamos falando hoje de matriz energética e meu foco muito mais no setor da matriz elétrica, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, mas também teve aí um percurso, né, e esse percurso no setor de energia começou justamente pelo PRH. Na FURG a gente teve muito aprendizado, muitas disciplinas na área de ciências naturais, né? E o PRH nos possibilitou colocar um pé nesse mercado de energia, no mercado da indústria, entender um pouco mais desses desafios de como é que as coisas se dão, né? A Isabel também citou a Ecoservice, né, que a gente fez parte da fundação em 99, foi a primeira empresa júnior desse setor, depois muitas outras abriram, e inspiradas também no caminho que a Ecoservice abriu, né? E a partir do PRH, a gente teve, enfim, várias oportunidades, tanto de conhecimento como de contatos, né? Tenho que deixar aqui também uma homenagem muito grande ao professor Gilberto Grip, né? Que sem ele, muita coisa que a gente tem hoje, tanto na FURG, quanto no PRH, quanto na própria empresa júnior, ele sempre foi um grande apoiador e ele foi um grande empreendedor também. Eu acho que é bom entender isso, né? Empreender, que é uma das questões, né, que esse movimento traz, né, tanto empresa júnior quanto entender o mercado, tanto entender os desafios tecnológicos, fazem parte de colocar planos em prática, né, muito mais do que abrir empresa, né, como muitas vezes é entendido de forma superficial. Bom, mas a partir da minha formação, finalzinho de 2021, início de 2022, eu já vim trabalhar em Porto Alegre, estava trabalhando na área de consultoria ambiental e progressivamente fui migrando para o setor de energia na parte de energias hídricas, tá? Tive uma parceria com outro grande professor também, o professor Gilberto Canali, foi um dos professores de PH aqui na URGS, era da equipe do Simons, quem estudou hidrologia sabe o peso que isso tem nos Estados Unidos, e acabei trabalhando um tanto na área de energias hídricas, tá? Então, depois de 99, eu fui para a Petrobras, 4 anos de Petrobras, voltei para o Sul, finalzinho de 2013. Nesse percurso também de retorno, me convidaram para participar do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Eficiência Energética na URGS. Eu pulei um pedaço. Desculpa, falei da URGS, pulei um pedaço. Nesse meio tempo, eu fiz meu mestrado em Geociências, também estudando impactos geoquímicos da perfuração de poços de petróleo, no projeto MAPEM, no SECO, no Centro de Estudos Costeiros e Oceânicos da URGS. Depois entrei no meu doutorado, não concluí, mas fiz minha qualificação focada em mudanças climáticas e mudanças do nível do mar. E aí, depois disso, trabalhei um tanto na área hídrica, né? E entrei para a Petrobras. Daí, no retorno para Porto Alegre, eu fui convidado para participar do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Eficiência Energética, junto com o ICLEI e a Prefeitura de Porto Alegre, e uma agenda transversal por várias secretarias aqui de Porto Alegre. Secretarias do município, né? E o objetivo era a gente escrever as políticas municipais de mudanças climáticas e eficiência energética com base no inventário de carbono que a cidade tinha realizado há pouco tempo. Era um inventário focado nas emissões dentro da cidade e não em toda a pegada, né, das emissões de carbono. E aí também foi mais um momento onde eu me aprofundei um pouco mais no setor de energias renováveis. Nesse período, acabei abrindo 2 portas que são minhas 2 principais atuações hoje, tá? Na área de geração distribuída de energia fotovoltaica, onde eu dou consultoria para clientes e para projetos, e na parte de estruturação de negócios e investimento em energias renováveis, onde eu atuo junto à Open Road. Eu atuo junto à IES Energia Solar, na parte de energia e geração distribuída aqui na região, e em nível nacional com a Open Road, nessa parte de estruturação de negócios, captação e investimentos em energias renováveis. Bom, basicamente é isso, acaba sendo um peixe fora d'água, né, digamos assim, em função de que, vindo dos oceanos, né,
em algumas surpresas que a vida vai nos abrindo como oportunidades, a gente vai aprendendo e vai... acabamos atuando em setores um pouco diferenciados, mas a gente não deixa de carregar aquela bagagem toda de visão de mundo, de entendimento de sistema climático, de sistema oceânico. Isso influi muito nessa transição que a gente vai conversar hoje. Tá? Se a gente for entrar na questão de descarbonização do setor energético, a gente está falando de um processo mundial, a gente está falando de alguns desafios bem grandes. Eu vou dar um passo atrás e propor rapidamente passar por que foi essa carbonização, porque eu acho que isso vai nos ajudar a entender o que é a descarbonização, os motivos e o tamanho do desafio. A humanidade aí em seus, não lembro exatamente, mas 2 milhões de anos, né, como hominídeos, né, e 300 mil anos como Homo sapiens, aproximadamente, pelo menos que minha memória ajuda, a gente trabalhou muito com a força bruta, força do corpo, né, força dos animais. O processo energético era imposto por nós, né, e muitas vezes com algumas energias disponíveis, vamos colocar assim, a madeira, a lenha, né, ventos, daqui a muito tempo depois, né, usando ventos para navegação, rodas d'água, usando energia hídrica. Já tinha alguns casos de uso de carvão de origem mineral, carvão fóssil, né, não madeira de lenha, cataventos, né, algumas formas de energia. Porém, a gente ainda tinha a energia de uma forma muito escassa, a energia disponível e utilizada de uma forma muito escassa em relação ao que é a energia hoje. À medida que o ser humano começou a dominar a energia disponível na forma fóssil, e junto a isso a revolução industrial, a gente começou a usar uma quantidade de energia muito maior do que se usava nos processos humanos anteriormente. Não só pelo aumento da população, mas a energia per capita aumentou muito, né, de forma absurda em função desses processos todos. Lembrando o que é essa energia fóssil, né? O que é essa energia do carvão? Ao longo de milhões de anos, né, se acumulou matéria orgânica, que é o resultado de uma síntese de energia solar, tá? Através de algas, de árvores, de biota, né, de plâncton. Esse acúmulo gera petróleo, gera turfa, gera carvão, gera gás. Acumulou durante milhões de anos, retirando carbono da atmosfera. Tá, então, a gente estava usando calor, entre aspas, né, e radiação solar, acumulando carbono no subterrâneo, né, e isso fez com que também houvesse uma regulação do clima ao longo de muito tempo. Com a Revolução Industrial, com essa expansão da disponibilidade energética e também com a evolução das tecnologias para usar essa energia disponível e também para chegar a elas, né, para chegar a uma jazida de carvão, para buscar petróleo em alto mar, em águas profundas, a disponibilidade energética foi muito alta, né, e a gente conseguiu estar trabalhando isso de uma forma a acelerar muito o nosso desenvolvimento, vamos colocar assim, dentro do modelo de sociedade que a gente tem hoje. Então, hoje, falando de matriz mundial, né, o Brasil tem algumas características que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a matriz mundial ela é muito baseada e muito, entre aspas, refém, mas na verdade foi vamos corrigindo a palavra, né, refém no momento que a gente coloca como uma necessidade de transição e tem, sim, seus desafios de transição. Porém, isso aí deu a base para a gente criar a sociedade que a gente tem hoje, né. Isso envolve iluminação, envolve tecnologia, envolve produção, envolve mecanização da agricultura, envolve todo o processo de locomoção de mercadorias e de pessoas no mundo, envolve internet, né? A gente está conversando aqui porque tem energia disponível. É uma energia que ela hoje é baseada na abundância, mas de uma forma não renovável, da energia fóssil. Primeiro ponto que é importante colocar, né, essa energia, a gente cria uma extração. O que é não renovável, né? Quando a extração, o uso dessa energia é maior do que a reposição natural dela. Então, tirando toda a questão de carbono e mudanças climáticas, essa necessidade toda que a gente identifica hoje, as energias não renováveis, as energias de origem fóssil, mais cedo ou mais tarde elas iriam
acabar, ia ser algo progressivo, a gente ia ter que buscar elas cada vez mais longe, cada vez em águas mais profundas, cada vez em locais mais complexos, né, desenvolver novas tecnologias de aproveitamento, de eficiência também. Então, teria uma transição que poderia acontecer sim, e provavelmente seria uma transição mais tranquila. Agora, por outro lado, o que veio acontecendo, né? A questão climática, ela está gritando aos nossos ouvidos. A gente tem uma situação onde a gente buscou no subterrâneo essa concentração energética altíssima, essa concentração de carbono de milênios, de milhões de anos, e disponibilizou para a atmosfera, para o sistema atmosfera-oceano em um século, né? Algo nessa ordem. Então, isso criou essa situação que a gente está falando hoje. A gente está falando de bilhões de toneladas, né, sendo disponibilizada num sistema atmosférico que depois traz para o oceano, né, através das interações. Agora, um exercício que eu gosto de fazer sempre para a gente tangibilizar o que é a nossa atmosfera, né, que parece algo tão absurdamente infinito, né, muito grande. Na verdade, em termos de massa, peso de ar, né, simplificando assim, a gente teria 10 metros de água sobre as nossas cabeças, que seria a nossa atmosfera. Então, em termos de massa, é muito pouca, né? Falando que os oceanos têm na ordem de 4 a 5 mil metros de profundidade, nós estamos falando de 10 metros em massa atmosférica sobre o planeta. É realmente muito pouco, e é ali que a gente está disponibilizando gás carbônico e outros gases de efeito estufa. Logicamente, essa disponibilidade de gás carbônico na atmosfera, ou de qualquer gás de efeito estufa, intensifica o efeito estufa. Tem um equilíbrio, o oceano acaba nos ajudando um pouco, mas também se prejudica, né? Tem aquecimento dos oceanos, acidificação dos oceanos, subida de nível do mar. Junto a isso, aquecimento do planeta, né? A gente está vendo as mudanças climáticas já são um consenso mundial, em termos de governos que abrem seus olhos para isso, né, por óbvio, consenso científico já há muito tempo. Agora, a gente também perdeu um bom tempo em função disso, né? Tem registros, tem suspeitas de mudanças climáticas iniciando já há quase um século atrás, né? E já no final do século passado isso já era evidente. A gente teve aí vários anos de um debate sobre mudanças climáticas, onde se usava da narrativa de haver divergências, né? Negacionismo nunca foi divergência, né? Negacionismo não é argumento válido, né? Ciência se rebate com ciência, né? Mas basicamente se perdeu algum tempo aí nessa transição. E uma analogia que eu uso, né, para essa questão do clima é que se sabe que vão aumentar, já estão aumentando os eventos extremos, né? A gente vê volta e meia secas, chuvas, frios extremos, calores extremos, tudo isso vem de uma mudança de ciclo hidrológico, de uma mudança de ciclo de distribuição hidrológica e equilíbrio climático. E aí a gente começa a se dar conta que os eventos extremos começaram a ficar mais frequentes, né, e mais intensos ao longo do tempo, e tem uma tendência de continuarem assim. Então, como é que a gente mexe nisso, né? Qual é o principal fator disso? Aí a gente volta para a questão da descarbonização do setor energético. A gente chegou onde chegou porque a energia fóssil é uma energia muito concentrada, muito disponível, muito fácil de se trabalhar, muito barata. E a gente criou uma estrutura de sociedade baseada nisso. A gente criou uma estrutura política, tecnológica, institucional, mercado, baseado em combustíveis fósseis, né, de produção de alimentos, de aquecimento das casas. A gente criou um processo de inclusão energética, isso é uma coisa também que é muito importante. A gente tem hoje uma disponibilidade de energia, e eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco também. E essa inclusão energética ela é muito importante para o desenvolvimento dos países. A gente criou uma aceleração econômica, né, em função dessa disponibilidade de energia. A energia ela é um fator de alavancagem ou de restrição de desenvolvimento. Então, falando de desenvolvimento tanto quantitativo quanto qualitativo, então isso é uma questão muito importante para se entender. E a abundância de energia possibilitou isso. Então, hoje o nosso mercado de energia mundial, ele é muito galgado na questão das energias fósseis, tá?
E isso já aponta nosso primeiro grande desafio, né? É uma transição que vai, muitas vezes, bater de frente com interesses econômicos, né? Ela vai bater de frente com culturas, ela vai bater de frente com processos já estabelecidos, com tecnologias já estabelecidas, então ela, sim, tem desafios em todos esses setores. Ela tem desafios muito estruturais também, onde a gente vai ter que estar desenvolvendo, como já estamos, né? Estou só contando um pouquinho desse histórico, outras fontes de energia. Então, a gente vai buscar novas tecnologias e novas formas de trabalhar essa energia. E, ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar no setor de energia 3 grandes pilares. Sempre foram 2, tá, gente? Assim, essa questão dessa transição energética pela descarbonização, que é um foco em sustentabilidade, no setor de energia, falando de uma forma macro, estrutural, ela é relativamente recente, é de 1 ou 2 décadas que isso está sendo realmente discutido de forma séria, e alguns países estão começando de forma muito recente. Mas a gente sempre trabalhou com 2 grandes pilares no setor de energia, tá? O primeiro é segurança energética e o segundo é preço. A segurança energética, ela é fundamental para um país. O risco de um país perante o mercado mundial, se não tem segurança energética, ele é absurdamente maior do que algum país cheio de problemas de infraestrutura, de logística, de corrupção, de regulação. Ainda assim, poderia ser melhor que um país que tivesse todos esses problemas, mas tivesse segurança energética, não tivesse segurança energética. Então, a segurança energética ela é fundamental. E a segurança energética, ela envolve, sim, disponibilidade de fontes, continuidade dessa disponibilidade, e hoje a gente está vendo isso, né, nas nossas contas de energia elétrica. Não sei se todos associam isso, mas nossas contas de energia elétrica estão mais caras porque faltou água, né? Então, a gente está numa crise hídrica, as hídricas diminuem sua geração, a gente tem que ter um sistema integrado nacional que precisa se manter, falando já de eletricidade, né, não de toda a matriz energética em si, mas já no setor elétrico, tendo que manter a rede toda ela com aproximadamente tudo que entra em energia, tudo que sai em energia de forma balanceada ao longo do tempo, mantendo as condições da rede nacional, né, do sistema integrado nacional, e aí começa a faltar energia em função de uma crise hídrica que pode, sim, eu não entrei a fundo no assunto, mas pode sim ter relação com questão climática, tá? Então a gente já começa a ver esses problemas, e aí qual é a solução? Ligas térmicas, a energia fica cara. Então, o processo do setor de energia e do setor elétrico, mais especificamente, ele é muito complexo e muito intrincado. Eu falei de segurança energética, tá? O segundo fator é preço. E preço dá para ampliar como acessibilidade à energia, né? Então, nesse preço está incluso, sim, distribuição, transmissão de energia, para te dar o acesso físico, né, a conexão à rede de energia, falando também de combustíveis, de mobilidade, né, de produção. Então, tudo isso envolve a disponibilidade de energia, e o preço da energia também afeta todo o nosso sistema. Então, quando a gente fala de transição, a gente também não pode ser inocente a ponto de achar que basta sair colocando cataventos, painéis, falando de forma bem simplificada, aerogeradores, módulos fotovoltaicos, sistemas de geração a partir de resíduos, aproveitamento térmico e energético de resíduos, de rejeitos de resíduos sólidos, biogás, biomassa, metano, enfim, a gente teria uma lista gigantesca, né, biocombustíveis, e simplesmente tentar fazer uma transição de forma radical dentro de uma estrutura que já vem consolidada há muito tempo. Ao mesmo tempo, a gente está numa reta, né, acelerado, com emissões subindo todo ano, e tem uma curva ali na frente. Então, quanto antes a gente reduzir a velocidade para fazer uma curva de forma mais estável, a gente vai ter mais segurança nessa curva e também vai nos adaptar melhor a esse desafio que eu coloco como essa curva ao final de uma reta grande, quando a gente se deu conta que a gente precisa mudar de rumo na matriz energética. Tá? Então, quando a gente trabalha agora com elementos de sustentabilidade ou redução de carbono, a gente está equilibrando preço, segurança energética e sustentabilidade dentro do setor. Então, isso acaba sendo um desafio bem grande, bem interessante de se ver. Então, a gente vê, já havia uma corrida começando, primeiramente em direções relativamente opostas entre China e Estados Unidos, né, as duas maiores potências, os dois maiores poluidores,
mas a China hoje já tem em energia solar muito mais do que a nossa Itaipu gera aqui, por exemplo. Então, a China é líder hoje em tecnologias de sustentabilidade, mobilidade elétrica, geração fotovoltaica, geração eólica. Ela veio correndo nesse circuito, enquanto, vamos politizar um pouquinho, né, o governo Trump não botou esse foco. Com o governo Biden lançando o Green New Deal, se criou uma corrida na mesma direção. Então, aí sim virou uma competição global sobre quem iria liderar essa transição energética, né? E a gente tem hoje realmente o mundo se direcionando para isso. União Europeia já com suas narrativas, já com suas metas também, então começa a ficar interessante nesse sentido esse desafio, tá? É um desafio bem... Eu vou trazer alguns pontos desse desafio, depois a gente abre para perguntas, tá? Eu acho que é bem interessante entender que essa transição, ela é... Por que eu falo sempre interessante? Porque ela abre muitas possibilidades. Ela abre possibilidades tecnológicas, de pesquisa, renovação de infraestrutura. O custo dela, isso é um fator também que deve ser levado em conta, não é só o custo do quilowatt gerado, ou do joule gerado, do quilojoule gerado, em relação ao petróleo. Ela, ao meu ver, ela tem que ser considerada pelos governos como o custo da geração de energia descontado ou tirado o custo coletivo, ou subsidiado, digamos assim, dos efeitos colaterais das energias fósseis, né? Então, quanto de infraestrutura a gente teria que refazer? Vou pegar um exemplo muito prático, cidades costeiras, né? Qual o custo da erosão costeira? Qual o custo dessa seca no Sudeste que nos leva a ligar a bandeira vermelha 2? Então, são questões, sim, que a gente tem que colocar no custo das energias para aí, sim, fazer uma análise séria e sistêmica de custo-benefício entre duas matrizes energéticas, né, dois modelos de matriz energética. A gente tem hoje grandes acordos, né, tem as COPs, né, tem o Net Zero Carbon, Net Zero Emissions, tem hoje o Acordo de Paris e todas as metas que o mercado vem se colocando, né, de mudança de matriz ou de neutralização de carbono. A gente tem aí até 2050, né, segundo o Net Zero Emissions, o Net Zero Carbon, até 2050 para equilibrar, para assegurar que o planeta não passe 1,5 graus. Segundo os modelos do IPCC, a gente tem que seguir essa linha, né, e com um certo grau de confiança a gente deve conseguir se manter nesse 1,5 graus, a mais da média, se a gente conseguir chegar nessas metas. Mas a gente também tem muitas outras iniciativas que eu vejo que são pouco faladas, às vezes, no meio acadêmico, mas no mercado isso impacta muito. Vou dar um exemplo para vocês, que talvez poucos tenham acompanhado. A carta que a BlackRock lançou aos CEOs das grandes empresas. A BlackRock é a maior gestora de ativos e fundos do mundo, tá? E eles puxarem a orelha dos gestores para a questão dessa mudança para o ESG, dessa mudança para ESG, Environmental Social Governance, né, criar responsabilidade socioambiental, e dentro desse pacote está, sim, a descarbonização dos seus processos, é algo que chama atenção. Faz talvez uns 10 ou 12 anos que eu escuto o Banco Mundial indicar desinvestimento em fósseis. Isso não é parar com as energias fósseis, mas sim iniciar uma transição onde as renováveis acelerem mais que as fósseis. E essa pressão econômica, colocando o nível de risco maior em investimentos de energias não fósseis, acaba que sim faz acelerar a transição mesmo entre os que não quiseram, né? Dentro do setor, já vou direcionar aqui para a gente abrir para as perguntas daqui a pouquinho, mas dentro do setor se mapeia 3 grandes transformações, são os 3 Ds do setor energético, né? A gente vai colocar dessa forma, que é a descarbonização, a descentralização e a digitalização, tá? Esses 3 Ds, eu vou acrescentar outros, tá? Tem outros Ds aqui que eu vou trazer para engrossar o caldo. Agora, esses 3 Ds são interessantes pelo seguinte: eles se conversam muito entre eles, tá? No momento que
tu começa a descarbonizar o setor, tu começa a colocar novas fontes, tá? Então, aí entra o outro D, que é da diversificação de fontes. Quanto mais complexa é o teu sistema de geração, tanto em diversificação de fontes, quanto em quantidade de geradores no sistema, isso vai também levar a quantidade de consumidores, modelos de consumo, armazenamento, começa a deixar um sistema mais complexo. Tu não gerencia isso sem a digitalização. Tá? Essa digitalização é digitalização de controle, de cobrança, de fiscalização, de monitoramento, enfim, a digitalização entra muito forte nesse setor. Eu acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa questão da digitalização do setor nas perguntas. A descentralização faz com que tu tenha mais unidades geradoras gerando em menores gerações, menos potência instalada por unidade, né? Isso também ajuda não só a equilibrar a rede, o sistema nacional, como também aumenta empregos, aumenta as energias renováveis de uma forma geral, e as energias descentralizadas, geração descentralizada ou distribuída, melhor dizendo, a capacidade dela de gerar emprego é muito maior e a resiliência que ela coloca ao sistema também é muito maior. Além desses 3Ds, né, que é a descarbonização, descentralização e digitalização, eu já antecipei um pouquinho a questão da diversificação. Eu vou trazer a questão da democratização da energia. Isso envolve o que eu falei um pouco antes de preço, ao acesso à energia e a capacidade, a possibilidade de gerar a própria energia. E aí entra todo o conceito da geração distribuída, onde cada cidadão pode fazer sua parte dentro desse processo. A gente falou aqui de alguns níveis, né? O cidadão podendo gerar sua própria energia a partir de energias renováveis, o nível das empresas locais, nacionais ou até multinacionais, o nível da governança, né? Uma governança global, uma governança local, nacional. Então, em todas as escalas tem que participar de um processo como esse. A diversificação, estou pegando a cola aqui só pela memória, viu, pessoal? A desburocratização do setor, é um outro D, eu adaptei um pouquinho. O certo seria segurança jurídica, tá? Porque o juridiqueza, a regulação, a fiscalização acaba andando atrás do avanço tecnológico e do avanço do mercado, né? Então, é o que a gente está vendo hoje, sim, está sempre precisando de ajustes, e isso é acelerado. Então, essas transições que a gente está falando hoje, elas tendem a ser exponenciais, né? A gente está vendo alguns anos à frente, mas muito provavelmente, no momento que a gente chega lá, o cenário já vai ser completamente outro. E todo o processo regulatório, jurídico, tem que andar em consonância a isso. E o último ponto que é muito interessante é que dentro da matriz energética, que são todas as fontes de geração, a gente tem a matriz elétrica, tá? Que é uma parte, que é todo o processo de geração de energia convertido para eletrificação. E a fatia da eletrificação dentro do processo do global energético está aumentando, porque a gente tem indústria 4.0, a gente começa a ter mais versatilidade no momento que a gente tem energia elétrica, a aplicação dela é muito mais ampla, a gente começa a ter infraestrutura de distribuição, transmissão chegando onde se precisa. Então, essa questão de ir saindo aos poucos do motor a diesel, do carvão, da lenha, e entrando num processo tecnológico elétrico, também tem seus desafios. Então, basicamente, eu trouxe esses pontos para a gente conversar. E o pessoal comentou que já tem algumas perguntas aqui para a gente abordar. Opa, tudo bem? Já tem umas perguntas ali bem legais. Mas eu acho que eu vou começar aqui com algumas coisas que eu tenho, né, também que eu anotei aqui. Aí eu acho que depois dá para fazer uma transição entre eles também. Um dos temas aqui que eu tenho um amigo que ele trabalha nessa área, que eu acho que era até uma coisa que eu vi ele comentando, assim, sobre uma parte de taxação de sistemas fotovoltaicos. Isso. Tipo, isso complicaria? Como que, tipo, tu vê? É um caminho, parte? Assim, vamos lá, é um caminho sem volta, tá? Mas tem alguns pontos. Como, quando
quanto, tá? Uhum. Todos os locais, quando a gente fala de taxação do sistema fotovoltaico, a gente está falando, na verdade, de taxação pelo uso da rede de distribuição. Tá? Porque o sistema fotovoltaico, que se chama on-grid, que é o sistema fotovoltaico ligado à rede, voltando um pouquinho, falando de geração distribuída, eu não sou um grande gerador, onde o meu contrato é de venda de energia, né, ou para o mercado regulado ou para o mercado livre. Eu estou falando da geração, do meu direito de gerar minha própria energia. Eu faço esse sistema conectado à rede. Por quê? Porque a rede vai receber a minha energia durante o dia, durante a geração, ela vai receber meu excedente de energia e vai me entregar de volta quando eu precisar. Então, a rede está me dando segurança energética, enquanto eu estou dando para a rede geração e redução de perdas. Tá? Isso é muito importante. Como a gente está gerando energia onde se consome, é diferente de gerar em Belo Monte e transmitir energia até aqui. Então, a gente tem muito menos perda no sistema e uma energia fotovoltaica acoplada ao ciclo diário de uso. Então, eu tenho mais uso durante o dia, mais ar-condicionado, mais indústria, a energia solar está acompanhando essa curva. Então, a gente tem uma simultaneidade entre geração e consumo muito interessante. Quando a gente começa a desenvolver energia fotovoltaica em geração distribuída num país, numa região, a gente começa a beneficiar a rede, tá? A gente começa a aliviar o transformador da rua, que antes passava trabalho no horário de pico, agora ele começa a estar mais aliviado porque eu estou colocando energia na rede. Então, a gente começa a subsidiar a infraestrutura disponível, que em boa parte do Brasil está obsoleta. No segundo momento, quando realmente... Hoje a gente está em 3% da matriz elétrica do Brasil com geração fotovoltaica em geração distribuída, 2% em geração centralizada, que são as grandes usinas solares. Esses 3% podem virar 20%. Aí esses 20% começam a dar trabalho à rede, tá? Então, o que aconteceu na Califórnia, na Alemanha, em várias regiões ou países onde a energia solar realmente se desenvolveu de forma rápida, falando de geração distribuída, se começou, sim, a fazer uma taxação pelo uso da rede. Porque eu estou usando a rede, eu compenso uma tarifa que é metade energia, metade infraestrutura, que é a nossa tarifa de energia elétrica, e compenso a parte de infraestrutura junto pela minha energia. Então, de fato, chega um momento onde fica justo cobrar pelo uso da rede, mas desde que seja uma parcela justa, desde que seja no momento certo, que a gente não considera que seja ainda, que seja dentro de um processo progressivo, né? E como fazer essa cobrança tem que ser muito bem discutido. Hoje tem um projeto de lei que está em trâmite no Congresso para ser o marco regulatório da geração distribuída, mas toda semana fica para a semana que vem. Faz bastante tempo que ele está em regime de urgência, mas ainda não foi votado. A gente entende que é um projeto de lei que está equilibrado, assim, em termos dos interesses do setor. Sim, eu vi o pessoal falando nessa parte aqui, tá? Tu comentou ali sobre essa parte de distribuição ali, entre o sistema solar e o que vem da rede, né? Então, isso. Tem algo inteligente que, tem os inversores ali, né? Então, tem ele sabe, ele tem, não sei, os dados, ou, ele sabe o pico ali, que aí é quando, o sistema do inversor ali, ele atua mais. A gente olha muito para os painéis, né? Que é a carinha bonita do sistema fotovoltaico, né? Agora, quando a gente ver onde é que está acontecendo realmente a inovação, a inteligência do sistema, a modulação, as interfaces com automação, as interfaces com armazenamento, a inteligência está no inversor, que é aquele que faz a ponte entre a energia de corrente contínua dos painéis e a energia de corrente alternada, que é a que tua casa está adaptada, ou tua indústria está adaptada, teu negócio está adaptado a receber, porque está adequado à rede, né, da distribuidora. Então, esse inversor coloca energia ali tal qual, ele copia os parâmetros de rede para te entregar energia segura e não entregar uma interferência aí na rede externa. Mas é aí que vai acontecer a transformação, ao meu ver, no setor de tecnologia, de inovação, de automação, de eficiência energética, de armazenamento, falando da base, né, do cidadão, da pequena empresa, da indústria, do produtor rural, da instituição pública, que pode estar gerando a própria energia e daqui a pouco fazendo esse processo de alívio de rede. A gente vai ver muito disso daqui para frente, onde o armazenamento vai fazer parte desse equilíbrio das redes. Hoje, a gente... ampliar um pouquinho, tá? Hoje, o nosso sistema elétrico nacional, como ele é integrado, e a gente tem uma matriz hídrica muito grande, muito significativa, se não me engano, está quase em 60%. A hídrica de reservatórios, hoje, ela nos permite... Elas se tornam as nossas baterias do sistema. No momento que eu estou botando uma quantidade massiva de eólica e de solar, de biomassa, de biogás, de aterro sanitário,
a gente está colocando isso no sistema, o reservatório pode estar armazenando água. Então, esse armazenamento de água, ele nos dá um fôlego e nos regula. Se a gente não tivesse essa seca, se a gente tivesse vamos pegar a mesma situação climática, a gente está com essa crise hídrica, só que a gente teve uma geração mais massiva de renováveis no sistema, talvez os reservatórios pudessem ter retido um pouco mais de água. Talvez a gente precisasse um pouco menos da térmica, um pouco menos do gás. Muito certamente a nossa energia na conta de luz estaria mais barata. Não teria tarifa bandeira vermelha 2 com um processo na ANEEL para aumentar o preço da bandeira vermelha 2. Quer dizer, quem que está subsidiando quem agora? As renováveis estariam subsidiando o sistema e tornando o sistema mais barato. Então, sim, chega um momento que essa inovação vai começar a ajudar o sistema, mas isso envolve muita inovação, muita tecnologia, né, também. E inovação de governança do sistema energético também. João, eu queria entrar aqui para agradecer tudo que tu falaste, estava excelente, tem várias pessoas considerando o tema muito bom, agradecendo. E aqui eu queria acho que até o Fernando Campiano apareceu. A Ceninha! Tá mais. Abração. E aí a gente tem duas perguntas, eu acho relacionadas um pouco a essa parte de motor elétrico, carros elétricos. Uma da Débora, que diz assim: João, o que você pensa sobre os carros elétricos? Os nossos meios de transporte atuais virarão obsoletos? E não sei se seria a mesma, se poderia encaixar na mesa. Aí tem uma pergunta do Marcelo Werneck, que diz: o motor elétrico e o motor a diesel, por exemplo, qual o mais barato para gerar energia mecânica? Eu não sei se dá para considerar juntos, mas eu acho que os dois falam mais ou menos. A gente obrigatoriamente vai migrar para um modelo de mobilidade, de transporte mais sustentável, tá? O processo elétrico, o motor elétrico, o caminhão, o ônibus. A gente visitou a fábrica da BYD em Campinas, onde eles fabricam os ônibus elétricos, são líderes mundiais em mobilidade elétrica, por uma peça-chave. Eles têm a patente do que é a melhor bateria do mundo hoje, que é a bateria de fosfato de ferro com lítio. É uma bateria para 6 a 10 mil ciclos de carga. Então, assim, toda a viabilidade do motor elétrico ele é muito mais simples e muito mais barato do que o motor a combustão. Muito mais simples. Um motor elétrico, com a manutenção periódica dele, não estraga nunca. Ele é um processo magnético, né, com um rolamentozinho na ponta, né, muito menos peças para dar problema. O desafio todo está na bateria. E a bateria acrescenta peso ao carro, acrescenta massa e diminui a eficiência da energia, porque está transportando mais peso para fazer o mesmo trabalho, né. Por outro lado, a bateria, no setor de energia, a bateria é o componente que mais evolui, né, tecnologicamente hoje. Ela ganha muita densidade de energia, ela vai barateando no processo construtivo e vai ganhando componentes mais sustentáveis, mais renováveis, digamos assim, em relação ao lítio, que é o caso do fosfato de ferro, né, que está entrando hoje massivamente nos sistemas de baterias. Então, sim, eu acredito que a mobilidade elétrica vai andar muito, mas também eu acredito numa solução híbrida, e muito personalizada por cada região, pela vocação de cada região, assim como todo o resto do setor energético. O Brasil tem capacidade para biocombustíveis, etanol, biodiesel, tem muita capacidade para hidrogênio, a tecnologia de hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis. Então, muito possivelmente vão ser soluções híbridas, tá? Eu acho que eu respondi as duas, né? Eu acho que uma questão interessante é aquilo que eu comentei antes, a matriz energética, a fatia que representa a matriz elétrica tende a crescer com o aumento das tecnologias. E então a mobilidade é uma delas, que hoje está no setor energético, mas não está dentro do setor elétrico, que está dentro do setor energético, né, por sua vez. Então, a fatia do setor elétrico, da matriz elétrica que está dentro do setor energético, tende a aumentar em muito nos próximos anos. Isso vai desde a mudança na mobilidade à modernização da indústria. E aí a gente também tem a chance de estar colocando mais energias renováveis no sistema e usar mais essa energia, baixando, sim, a pegada de carbono da nossa matriz energética, né?
Os carros eles vão fazer uma outra função também, que é de armazenamento do sistema, né? As baterias conectadas à rede, elas podem virar pequenas baterias de regulação do sistema. Então, tem dois principais modelos de carga hoje, onde tu vai usar a carga da noite, né, que é uma energia mais barata, que estaria sendo menos usada, mas continuaria sendo gerada, ainda mais quando a gente tem muita eólica ou hídrica, né? Está gerando energia, mas eu estou carregando meus carros elétricos regulando isso. E tem a do pico do meio-dia, e alguns sistemas específicos de automação já tem hoje, onde eu dou uma carga rápida no meu carro elétrico, e em vez de ser 6 horas, faço em 1h30, usando a energia fotovoltaica. E quando cai a rede, ou eu estou com excedente de rede, sim, e por recursos de automação, e eu acredito também com recursos de preço de energia, preços horários, eu posso estar estimulando cargas em determinadas horas, daqui a pouco até estimulando que se insira energia no sistema em determinadas horas, para ir regulando a relação demanda-consumo, demanda-geração de energia. Mas isso também vai envolver um mundo de inovação, de modelo de negócio, de regulação e tecnologia, né? E monitoramento, né? Que eu acho que é o ponto crucial para isso tudo funcionar, né? Nessa parte aí de cargas que tu acabou de comentar, porque, tipo, não existe, tipo, muito nos sistemas, assim, bateria nos sistemas, porque, tipo, eu já ouvi um amigo meu falando, assim, que é um sistema muito caro, né, ter baterias, né, é mais por causa disso ou tem outro... Não, o preço e a qualidade, tá? Se tu tivesse uma bateria cara e durável, tu até tem, mas qual é o tempo de retorno desse investimento quando tu está conectado à rede? Né? Hoje, tu tem muitos sistemas off-grid, sistema desconectado da rede, independentes, com baterias, por exemplo, câmera de segurança em rodovias, ou vai fazer um programa em tribos indígenas, ou em alguma comunidade mais remota, para ter um mínimo de energia, para ter iluminação, para ter comunicação, aí funciona bem, né? Agora, quando a gente está conectado à rede, tu cria um banco de baterias para tua residência, realmente fica muito caro. Por outro lado, o sistema híbrido ele é muito interessante, onde tu tem a geração, tu tem o consumo, tu tem a rede externa e tu tem a bateria, tudo integrado pelo inversor. Agora, esse sistema híbrido ainda não está regulamentado no Brasil. Tá? A ANEEL ainda não regulamentou as regras de instalação e as regras de segurança para poder acoplar hoje um sistema de baterias no inversor híbrido. Mas a gente está com o pé já ali, assim, está preparado para isso. Entendi. Deixa eu ver aqui as perguntas. Uma questão, aproveitando que a gente está falando para oceanógrafos, né, dos PRHs, né, Isabel? O pessoal de engenharia de computação. Imaginem um sistema complexo, né, de fontes, de formas de consumo, de modelos de negócio, de origem de energia, enfim, um sistema assim... onde tu tenha geração e consumo monitorado, tá? Que tu tenha um acoplamento, um sistema de monitoramento climático, hidrológico, com predição de geração ligado ao sistema, como ficaria mais interessante, isso já existe, né? Mas tem muito a evoluir, como ficará isso mais interessante fazer uma gestão de um sistema complexo desses a partir de inteligência artificial, sistemas de cobrança, de monitoramento a partir de blockchain, que já é uma tendência, olha, isso vai acontecer em questão de tempo, onde o gerador possa também ser, o autogerador, que gera a própria energia, possa também estar interagindo com o mercado livre de energia. Então, tem muita coisa para inovar, para quem está de olho em automação, monitoramento, junta isso, né, a questão climática, meteorológica, hídrica, que são as nossas fontes, tem bastante coisa interessante para se desenvolver nessa... eu acho até que, João, eu acho até que tu já respondesse o questionamento da Silvia, da nossa coordenadora do PRH 22, porque ela tinha perguntado quais os impactos diretos e indiretos do custo da descarbonização. As tecnologias digitais parecem ser elemento-chave na sua mitigação, sob pena de trocarmos 6 por meia dúzia. As emissões decorrentes das hidrelétricas, dos pátios dos automóveis elétricos, eu acho que tudo que tu acabou de falar... mas é importante entender assim, ó, eu estou vendo a pergunta dela aqui.
Ah, sim, as inundações das hidrelétricas, as hídricas de grandes reservatórios, realmente, elas têm um impacto, e elas não são carbono zero também, porque tu tem acúmulo de matéria orgânica no fundo das grandes hídricas, né? E ali borbulha metano, muitas vezes, também, então elas não são carbono zero. Agora, a diversificação e o gerenciamento das fontes que vão ser fundamentais. Lembra lá atrás, quando eu falei que as fósseis elas são um concentrado de energia de fácil uso? Elas também são moduláveis, então ela te dá uma versatilidade de regulação do sistema muito boa, tanto que quando a gente precisa, a gente liga térmica hoje. É esse desafio que a gente precisa para botar de forma mais massiva as renováveis. Não quer dizer que as renováveis não tenham impacto, são coisas diferentes. Baixo impacto, ser ou não ser renovável, baixo carbono, são conceitos que muitas vezes eles convergem, mas são conceitos diferentes, né? A gente vai precisar também desenvolver soluções ambientais para viabilizar. Por exemplo, onde é que eu boto um parque eólico offshore? Tenho que desviar de rotas migratórias, de aves. É uma complexidade aí. Agora, quanto ao custo, não tenho dúvida de que manter o padrão atual a curto prazo é o mais barato. Agora, a médio e longo prazo é um grande problema. Por isso que eu acho que a gente tem que enxergar essa transição como uma grande oportunidade. Senão, os custos dos eventos extremos associados às mudanças climáticas, por exemplo, o custo de infraestrutura de resiliência e de reconstrução, ou os custos da perda da agricultura por secas, ou por enchentes, por enxurradas, os custos da saúde são muito maiores, né, do que essa transição ela é mais barata. A gente está pagando barato ainda. É importante entender que ela é uma transição de resiliência, viu, gente? Ela não é uma transição pela sustentabilidade. A sustentabilidade já se rompeu. A gente está buscando um processo de resiliência. Sim. Aqui tem uma pergunta na parte da crise hídrica aqui, do Marcelo Werneck, ou Werneck, eu não sei. Depende muito se é a origem alemã ou não. Aqui ele pergunta, qual a participação do desmatamento hoje muito maior que em anos anteriores com a crise hídrica em curso, que por sinal o governo diz que não existe. Então, muito provavelmente tem a relação, né? Assim, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de aumento de probabilidades, né? Assim, agora, um evento específico, como está sendo a nossa crise hídrica atual, ele também já aconteceu antes. Agora, a tendência é que aconteça mais e de forma mais intensa. Então, muito provavelmente seja uma composição de fatores, seja uma composição de uma alteração climática global, com um fator local, com um fator regional, com uma redução da umidade sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, os rios voadores reduzindo sua intensidade. Então, o nosso sul, sudeste e centro-oeste depende muito da umidade que vem da Amazônia. Então, muito provavelmente, sim. Então, aí entra a questão do crédito de carbono, que é um mercado também que dá para abrir uma outra conversa aqui, né? Mas que nesse período de transição, e com todos os comprometimentos que as instituições estão assumindo, provavelmente elas não consigam fazer estruturalmente essa transição de forma direta e vão ter que compensar o seu carbono externamente, né? Talvez não seja ainda o modelo ideal, porque tu está comprando poluição, digamos assim, na forma mais chula para falar, mas, por outro lado, tu está possibilitando recuperação florestal, né, que é muito importante nesse armazenamento de carbono e para o próprio sistema climático, para o balanço das águas, né? Então, com certeza tem relação. Agora, o quanto é um fator natural, o quanto é um fator antropogênico, o quanto é um fator antropogênico global e local, nacional, regional, aí é difícil de balancear. João, eu queria colocar aqui uma pergunta e um comentário do João Santelli. O João é nosso bolsista do PRH, ele está cursando oceanologia, ele está agradecendo essa presença, está se identificando muito contigo como bolsista do PRH, como oceanólogo, e aí ele faz, na realidade, duas perguntas. Na primeira, ele diz, gostaria de a primeira pergunta, a respeito da sua formação, quais passos você considera essenciais
após a graduação, para a sua inserção no ramo de energia. E aí a segunda pergunta, que depois o pessoal coloca aí na tela para te orientar melhor, a respeito de placas solares. Quais os desafios para aumentar a eficiência energética das células fotovoltaicas? Acredito que as mais eficientes atualmente beiram os 25%. Não sei se é correto. Isso, por aí. Tá? Bom, então, da formação... A tua formação. A formação, assim, eu acredito que cada um existam caminhos muito diferentes, né? Tem um colega nosso que a gente trata muito disso, que é formado em oceanografia também, e que acabou se formando em engenharia ambiental também, e aí focou mais em energia. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica no setor de energia, a não ser no setor de energia focado na parte ambiental do setor de energia, né? Mas, para mim, acabou sendo de uma forma muito autodidata. Eu acho que buscar os melhores cursos, aproveitar muito bem os cursos que se tem, criar a rede de contatos é muito importante, cair de cabeça em várias experiências, né, profissionais, e, ao mesmo tempo, não se satisfazer com o que a instituição te oferece. Assim, aproveitar muito bem o que as instituições oferecem, mas a informação hoje está muito disponível. A formação hoje está aberta, a gente pode personalizar nossa formação como profissional por si próprio em muitas frentes, né? Então, acho que isso é importante. A questão das células fotovoltaicas, elas evoluíram muito dentro dessa tecnologia que se tem hoje, sai muita novidade no mercado, mas eu não vejo pegando escala. Hoje, o bom e velho painel fotovoltaico de célula monopolicristalina de silício ainda domina e vai dominar por muito tempo. A indústria está toda preparada para isso e eu não vi ainda sinais de uma transição para outra tecnologia. São materiais disponíveis, então é silício, alumínio, cobre, né? Basicamente é muito simples a construção, ao mesmo tempo ela tem a sua eficiência e ela subiu, né? Realmente chegou, a célula está próximo disso, de 22, 24, 25% de eficiência, o painel em si construído fica perto dos 20 a 22%. Agora, eu vejo muito mais evolução no que está por trás do painel, que aí sim, como eu falei antes, é inversor, armazenamento, automação, monitoramento. Acho que é aí que a grande transformação vai acontecer. Médio prazo. Bem nessa parte aí que tu citou uma parte de transição, porque tipo, a gente usa uma parte também da parte energética nossa de resíduos fósseis. Então, como que a gente pode, já que tipo, é algo que entre aspas, é ruim, né, para o meio ambiente, fazer uma transição para algo mais limpo, né? Vou dar duas... A gente usar esse sistema, né? Isso. Falando primeiramente no nível pessoal, né? A gente tem hoje a possibilidade de gerar a própria energia. A gente já consome energia hoje elétrica no Brasil de uma matriz relativamente de baixo carbono, né? Uma das de menor carbono do mundo. E fazendo escolhas, né? Fazendo escolhas mais sustentáveis, sabendo a origem da nossa alimentação, sabendo a origem da nossa energia, enfim, tem muitos fatores. Agora, do ponto de vista de governança do setor energético, tem até uma orientação das Nações Unidas, de forma muito simples, bem resumida, colocar muita geração renovável, e essa geração renovável ela não é modulável, quando eu falo de eólica e de solar, por exemplo. Energia solar gera quando tem sol, eólica gera quando tem vento. Não tem o que fazer. Aí começar a complementar com geração biogás, biomassa. A gente é um país agrícola muito rico, a gente tem ainda muitos aterros sanitários também com biogás sendo disponibilizado. A parte de biomassa nossa é muito disponível. A gente tem todo um campo ainda para olhar de forma responsável, que são os resíduos sólidos, que a gente não recicla nem 4% dos nossos resíduos sólidos, e é uma abundância de energia guardada ali, uma abundância de matéria-prima, melhor falando. Então tem todo um processo de compostagem, reciclagem, que pode vir antes, e o rejeito a gente está trabalhando com geração de alta qualidade, alta tecnologia, né, que não vai gerar tantas poluições. E aí a gente começa a fazer essa transição, porque eu tenho que equilibrar aqueles 3 pontos, eu tenho que equilibrar essa questão sustentável com a questão de segurança energética e com a questão de preço também. Por isso que é uma transição progressiva, mas olhando para as nossas tendências, na minha leitura também, a gente vai entrar num modelo, beta constante, né? A gente vai estar sempre em transição e transições aceleradas.
Então, a gente não vai fazer uma transição de modelo para um outro modelo e acabou. A gente vai entrar num processo de renovação e de inovação, né? Então, cada vez mais ciências de dados, tecnologia, inovação vai ser pulsante, né? Esse é um caminho meio que sem volta, né? É importante, né, salientar que é um processo, eu acho que isso é importante. Não tem mágica, né, Isabel? A gente sabe que quando alguém chega e diz, tem uma solução simples, objetiva, pontual, que resolve tudo. Primeiro, tu não sabe do que tu está falando. Não está tratando de um sistema complexo, né? Tu não está tratando de um setor complexo. Mas é só fazer isso. Não existe só fazer isso em qualquer segmento da sociedade mais complexo, né? Vai ter uma hora que a gente vai ter que entrar nesse, vai ter que trocar. Então é melhor ir transicionando, né? Mas o Brasil tinha tudo para ser o primeiro, para estar puxando esse bonde. A gente hoje se compara com os outros tinham que estar se comparando com a gente. A gente tem todos esses recursos disponíveis para a gente estar dando exemplo, exportando conhecimento, exportando tecnologia, abrindo campo de trabalho para pesquisa, para desenvolvimento, para instalação, para infraestrutura, para manutenção de infraestrutura. A gente tem todo um parque de geração, transmissão, distribuição a renovar, sabe? Tem todo um parque industrial a atualizar em termos de eficiência energética e matriz. Então, o Brasil podia estar na frente nisso. Assim, isso é uma coisa que eu não tenho nem dúvida. Se a gente tiver um tempinho, Isabel, comentar assim, que a gente vê grandes petrolíferas hoje que vão ser as primeiras a explorar nossos campos eólicos offshore. A Petrobras teria capacidade para ter feito essa transição, né? Antes de se trabalhar do pré-sal, a gente falava de biodiesel, falava da Petrobras ser uma empresa de energia e não mais uma empresa de petróleo. Com a febre do pré-sal, recuou esse discurso e a gente perdeu um bonde de estar fazendo uma transição energética à frente de outros países e a gente tem isso. Do ponto de vista da geração continental, eu acho que a melhor coisa que o Brasil teve foi a Petrobras não entrar nesse setor, abriu campo para muitos outros. Agora, quando se fala de grandes parques offshore, que o nível de investimento é muito alto, e o nível de expertise, de estruturas marítimas, aí entra o campo também de engenharia oceânica, né, engenharia marítima, naval. Não é qualquer empresa que consegue estar dando esse passo, né? E hoje a gente tem a Equinor, que é a nova Statoil norueguesa que vai dominar boa parte dos nossos campos, e vão fazer muito bem. Agora, a gente realmente, eu acho que em muitos pontos a gente perdeu o timing que a gente podia ter sido precursores e puxado essa bandeira, né, no nível mundial. Sim, com certeza. Isso é verdade. Nós temos Deixa eu ver se... o Ângelo Barbarioli. O Ângelo, meu colega, foi meu colega na Petrobras. Trabalhou contigo, te elogiando bastante. Legal. Meteorologista, eu tenho que cuidar das coisas que eu falo em meteorologia aqui, que ele conhece muito. Isso, engenheiro civil, e ele faz uma pergunta também. Existe alguma vantagem ou incentivo para a implantação do sistema fotovoltaico em habitações populares? Hoje o maior incentivo é a rede está à nossa disposição para fazer essa troca, tá? Hoje, em termos de investimento, é um dos investimentos mais rentáveis que tem, não que rentabilize, mas através da própria economia, o investimento retorna em menos de 5 anos. Então, do ponto de vista econômico, o melhor para energia solar no Brasil, falando de geração distribuída, energia solar de telhado, entre aspas, é a regulação não enforcar a energia solar, é deixar ela correr. Porque é um setor que ela mais que duplica, ela duplica a triplica a cada ano todo o acumulado anterior. Então, é um setor que cresce muito rápido. Há 1 ano e meio atrás, eu estava dando uma palestra sobre isso, a gente estava em 1,2% da matriz elétrica, hoje a gente está em 3% da matriz elétrica nacional, com fotovoltaica de geração distribuída. Então, é um setor que ele já corre muito bem sozinho. O mais importante é a taxação ou a regulação do setor não pesar demais. Basicamente é isso. E falando em fotovoltaica, em painéis fotovoltaicos, a Débora pergunta se é possível fazer painéis fotovoltaicos com grafeno, já que estamos falando de painéis. Tem muitas tecnologias hoje, porque o grafeno, aí eu vou entrar
eu não domino muito a parte fisicoquímica da célula em relação ao grafeno, mas eu já li que realmente ele dá um incremento de eficiência ao painel, né? Agora, a gente tem que entender que a solução que realmente ela é sustentável, aquilo que realmente se torna a solução é aquilo que dá escala, né? E a escala ela vai acontecer pela sua eficiência, mas também pelo seu custo, né? Então, quando todo o mercado, né, digamos, os maiores players hoje, fabricantes de módulos fotovoltaicos hoje, estão apostando ainda na célula de silício, óbvio que eles já têm seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento para buscar outras tecnologias, mas é alguns anos para isso atingir uma maturidade técnica, depois atingir uma maturidade de produção que leve a uma escalabilidade viável, né? Então tem um caminho aí para novas tecnologias que não são tão rápidos nesse segmento. Aqui tem uma pergunta do Marcelo Werneck, que ele faz aqui, qual a posição hoje no Brasil com relação à geração de energia termosolar? Daí ele complementa aqui embaixo, seria eficiente sabendo que a insolação no território brasileiro é muito menor, como em locais como a Califórnia e na Andaluzia, onde hoje geram muitos megawatts. Uhum. A termosolar a gente não tem visto não, tá? A gente sabe que tem pesquisas nesse ramo, tu usa o aquecimento, né, para gerar energia. Tem que também ver do que está falando, né? Tem sistema de concentrador de radiação, que tu aquece a água, gera energia solar. Tem um sistema térmico, a partir da energia solar, que se tem aqui há mais de 40 anos, aqui no sul principalmente, né, que é aquecimento de água, piscina e tudo mais. Agora, gerar a energia elétrica a partir do fotovoltaico, hoje o sistema fotovoltaico domina... Bom, dentro da geração distribuída hoje, 98% a 99% é o fotovoltaico no Brasil. O resto se concentra em todas as menores, eólica, hídrica, falando de geração distribuída, abaixo de 5 MW de potência instalada, né? Agora, termovoltaico, né? Isso. Realmente, eu não vi isso sendo aplicado aqui, tá? Sim. Tá, deixa eu ver aqui. A nossa radiação também no Brasil, também, a gente tem um país continental, né? A gente vai desde a Serra de Santa Catarina, que é sul, com alta nebulosidade, que é onde tem menores índices de radiação, até o norte de Minas, que tem a radiação fabulosa, Serra, aquela região mais alta ali de Minas, e temperaturas mais baixas, o que faz com que os sistemas sejam mais eficientes, né? Então, a gente tem uma gama de eficiência para os sistemas de geração a partir da energia solar bem amplo, né, no Brasil. Eu só queria comentar algo antes aqui, que tipo, tu tinha falado do ciclo de carbono, que é um ciclo da Terra, né? O ciclo, tipo, a Terra tem um ciclo de carbono que ela gera ali, né? Tipo, tanto tendo vulcões e tal. O que acontece hoje é que a parte climática, que é o que os humanos estão causando, é que a gente libera muito mais carbono na atmosfera do que que a Terra consegue, né, fazer esse ciclo. A gente está liberando em algumas décadas, né, o que se armazenou por milênios. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar para as pessoas, porque, tipo, às vezes a gente fala, porque aí solta, tipo, sempre esse argumento que a Terra solta muito mais, né, carbono, mas a gente tem que lembrar que, tipo, a Terra, ela tem o próprio ciclo, mas a gente está quebrando esse ciclo. Tipo, a gente está meio que acumulando, então é isso que eu quero que as pessoas entendam, né, tipo, aqui é lógico que tem várias pessoas aqui que estão assistindo que sabem já sobre o tema, mas quem está assistindo também, tipo, que não entende muito bem, ela pensar nesse assunto, né, que, tipo, é isso que a gente está interferindo, então por isso que a gente tem que ter uma transição desses sistemas fósseis que a gente utiliza hoje. Era mais isso que eu queria comentar.
E as perguntas também terminaram assim. Eu acho que vai para a professora agora. Eu queria também aqui agradecer a nossa conversa, né? Porque foi muito enriquecedora. Eu acho que o João Pedro trouxe para a gente essa preocupação que a transição energética, que é uma coisa que tem que ser feita e está sendo feita, é um processo, né? E é um processo onde a mudança comportamental é imprescindível ali, né? E o Dranaju também acabou de salientar isso ali. Então, lógico que tem que ter políticas públicas, tem que ter engajamento de todos e nosso, né? É um processo de formiguinha, né? Quase como a gente vê. Então, eu queria agradecer, João Pedro, estou bem feliz de te ver, de ter essa participação do pessoal antigo, do pessoal novo aqui nessa nossa conversa, agradecer o pessoal da comunicação também, que nos deu esse apoio também bem importante. E não sei se tu queres finalizar com alguma coisa mais, eu estou feliz aqui. Eu vou fazer um comentário rápido, então, aproveitando que a gente está falando, digamos, para minha origem de formação, né, que tanto a FURG quanto o PRH, para quem não sabe, é o Programa de Recursos Humanos da ANP, né, que eu participei na FURG. Como boa parte de quem está assistindo e não me conhecia de antes, eu acredito que seja aluno de graduação, mestrado, doutorado, olhar para as oportunidades da transição, porque a transição realmente ela cria certas mudanças que muitas vezes são estruturais, né? E a gente está falando de mudança de infraestrutura dentro do nosso principal, talvez um dos principais processos, junto com produção de alimentos, é a geração de energia, né? Então tem uma gama muito grande de oportunidades e não olhar também só por oportunidades, mas ver como é que a inovação pode propulsionar essa mudança, né? Como é que não aquela coisa, vamos aguentar a onda, vamos surfar a onda ou vamos criar uma onda, né? Então, eu acho que a gente tem possibilidades de criar ondas dentro desse processo, se antecipando e pressionando esse processo de mudança e inovação como oportunidade mesmo, né? Eu acho que isso envolve da engenharia, a computação, as ciências naturais. Então, é realmente muito, muito amplo, né? A economia, as ciências políticas, ao direito. Nossa, o direito vai ser muito demandado nesse processo. Então, realmente tem muitos campos aí a explorar. Obrigado, João. Obrigado, então, obrigado pelo convite, Dona Ju, pela recepção aí e todos que estão assistindo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.